sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me faz chegar nos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. E deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. E livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, faz de mim o teu querer. Senhor, faz de mim o teu querer. Senhor. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. A Igreja Presbiteriana de Ibatiba traz para você uma mensagem de esperança, de razão de viver. A Bíblia para nós é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos nesta oportunidade meditar com você em Colossenses, no capítulo de número 2, dos versículos 6 até o verso 10. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Queremos convidar você a meditar conosco sobre esta verdade absoluta. Jesus Cristo é o tudo. Nós temos em Cristo a razão de viver. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, ele está lembrando a esta igreja que eles precisam estar arraigados, alicerçados em Jesus Cristo, e ter muito cuidado com as filosofias humanas, com as vãs sutilezas, com aquilo que pode nos afastar da presença do Senhor Jesus.
Muitas pessoas chegam dizendo que querem nos instruir, querem nos mostrar o caminho da felicidade, o caminho de um crescimento espiritual, mas muitas vezes eles estão trazendo para nós rudimentos, fundamentos do mundo, e não espiritual, para um crescimento na presença do Senhor Jesus. Cristo diz, dá-me tudo. O Senhor Jesus pede o nosso coração, pede que nós deixemos que Ele governe os nossos pensamentos. Ele quer dirigir toda a nossa vida. Muitas pessoas têm tempo, têm dinheiro, têm trabalho, mas Deus não quer que nós apresentemos a Ele os nossos dotes, as nossas profissões. Ele quer governar, quer dirigir, quer estar no controle da nossa própria vida. Ele quer tirar todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade, toda a nossa presunção pessoal e dirigir e conduzir todo o nosso viver. Cada pessoa precisa ceder esse governo, esse direcionamento da sua própria existência ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele esteja no centro do nosso viver. Quando Cristo disse, sede perfeitos, era isso mesmo que Ele queria expressar. Queria que nós pudéssemos estar identificando a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, com aquilo que Ele veio, trouxe e nos mostrou como nós deveríamos viver. A igreja existe para nos ajudar a nos fazer parecidos com o Senhor Jesus. A igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja cristocêntrica, é uma igreja que ajuda as pessoas a viver semelhantes ao Mestre, o Senhor Jesus. Todo pai se alegra quando vê o seu filho dando os primeiros passos, nas primeiras tentativas, e fica feliz com esse momento em que a criança começa a andar. Mas nenhum pai se satisfaz apenas com este primeiro andar. Ele quer ver o filho, agora adulto, caminhando firme, com passadas firmes, com decisões firmes, se tornando uma pessoa madura, uma pessoa realizada na vida. Assim também a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, andando com Jesus, nós damos alguns passos tateantes, mas Jesus agora quer nos ver maduros na fé, cheios da graça, cheios de gratidão, com uma vida não vacilante, mas com uma vida que olha e que anda firmemente com o Senhor Jesus. Jorge Maldonado disse o seguinte: imagine você sendo uma casa viva. Imaginemos nós uma casa viva e Deus entra nela para reconstruí-la, para tirar as coisas que não estão estragadas, que não prestam, que estão em ruína, e Deus então entra nessa casa para transformá-la em um palácio, para fazer morada nesta casa. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós éramos uma casa sem Deus. Agora o Senhor Jesus veio morar no nosso coração, e Ele quer transformar, Ele quer modificar, Ele quer fazer com que a nossa casa seja um lindo palácio, para que Ele possa habitar no nosso coração, tirar
todo o pecado, todas as mazelas, todas as indiferenças e nos trazer verdadeiramente parecidos com Ele, para que Ele seja o tudo da nossa vida. Aquilo que o sol representa em nosso firmamento, isto Cristo representa para o verdadeiro cristianismo. Não existe cristianismo sem a pessoa de Cristo. Não existe cristão que não reflita na sua própria existência o comportamento e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar a todos nós neste momento sobre 3 coisas que Cristo faz na nossa vida, sendo o tudo na nossa vida. A primeira coisa é que Cristo é o tudo na santificação dos pecados diante de Deus. É importante que nós possamos nos voltar para o Senhor, sabendo que Ele é que purifica os nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 12, ele fala que a nossa confiança, através da fé, precisa estar em Jesus Cristo, firmada em Cristo, para que nós possamos ter vida vitoriosa na presença do Senhor. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos deste perdão que nos purifica. Nós precisamos desse Senhor que vem ao nosso encontro para nos abençoar. E aqui em Colossenses, no texto que nós estamos lendo, meditando: ora, como recebeste Cristo Jesus Senhor, andai nele. Precisamos andar em Cristo, envolvidos na sua graça e na sua misericórdia. E o verso 7 diz que nós estamos nele, radicados nele, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído. E mais do que toda a instrução, tudo aquilo que nós recebemos, toda a edificação, nós estamos vivendo não por força, não por constrangimento, mas nós estamos dando graças, porque Ele nos encontrou como a ovelha perdida e nos trouxe para a sua presença e trouxe santificação, razão de viver, justificando a cada um de nós através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo 14, nós vamos encontrar esta palavra abençoadora para as nossas vidas. Respondi-lhes: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes? De onde eles vieram? Eles vieram da tribulação, das lutas lá do mundo, das dificuldades, e venceram por causa do Cordeiro, Jesus Cristo, e agora estão aqui na glória eterna, vivendo com o Senhor, porque foram lavados no sangue do Cordeiro, alvejaram as suas vestiduras. Um dia nós passamos pela cruz e fomos libertos do pecado através da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Cristo é o tudo na santificação. É o Senhor Jesus que nos santifica. Ele nos enche da sua graça e da sua misericórdia. Ele traz purificação para os nossos pecados.
Ele vem ao nosso encontro com bênçãos especiais para as nossas vidas. Ele diz em João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ligados a Cristo, unidos a Cristo, nós vamos receber esta bênção maravilhosa de uma vida de santidade, de uma vida que agrada a Deus, de uma vida que vive agora para o louvor de Deus, para a graça de Deus, para viver dentro desta misericórdia de Deus para cada um de nós. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, através do poder do Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória, para conhecer Jesus, para ter uma vida santificada, para ter uma vida que espelha a glória de Deus no nosso viver diário. Isto é vida de santidade. Então, nós envolvidos nessa santidade, nós vamos ter a graça de viver na realidade que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o tudo da nossa vida e nele nós tudo podemos, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá razão de viver, Ele renova as nossas forças todo dia, Ele traz ânimo, alegria, poder e bênção para o nosso viver. Cristo, o tudo do nosso viver, o tudo da nossa justificação, o tudo da nossa santificação, e Cristo é tudo em nosso presente consolo. Como precisamos deste Cristo que nos consola nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta tribulação. Nós encontramos em Jesus Cristo aquele que conforta o aflito, que atende às nossas necessidades emocionais, às nossas necessidades psíquicas, às nossas necessidades de relacionamento, às nossas necessidades das nossas tristezas internas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nesse mundo há mais dor do que prazer, todos nós sabemos disso, e o próprio Senhor nos avisou de que no mundo nós teríamos aflição, mas ter bom ânimo, mas tem bom ânimo. Como é difícil ter bom ânimo, precisamos ter bom ânimo nesses dias de lutas, de perda de familiares, de amigos nossos, de gente querida, de pastores, de membros de igreja, de perdas do mundo inteiro, de incertezas de todo jeito. Então Jesus nos chama, tem bom ânimo, filho, vamos para frente, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o Senhor Jesus. Eu venci, vocês vão vencer, disse o Senhor para nós. Então os ricos ficam desamparados, desapontados com seus tesouros, os sábios com os seus livros, os cônjuges muitas vezes desapontados com o seu parceiro, com quem casou, às vezes os pais desapontados com os filhos desapontados com os pais, o povo com a autoridade, e
Então todos nós, muitas vezes, estamos em percalços, iludidos, sem saber o que fazer, inseguros, incertos, mas nós temos em Cristo aquele que nos conforta, aquele que nos anima, aquele que nos chama a uma vida vitoriosa na sua presença. Portanto, o consolo do Senhor Jesus é para aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, e Ele nos chama a todos: vinde a mim, vem para mim, coloca diante de mim toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, eu vou cuidar de você, eu vou amar você, eu vou abençoar você, vou renovar suas forças. E Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes você está buscando um descanso para o físico, é muito importante. Às vezes você está querendo um lugar, um oásis, um lugar aprazível para passar umas férias, é importante. Mas descanso para a alma, só Jesus Cristo pode dar, porque Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós, e nós então precisamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Nós precisamos andar com Ele, viver para Ele, amá-lo de todo o coração. E eu quero convidar você a colocar a sua vida no altar do Senhor Jesus, deixando que Ele cuide da sua alma, que Ele cuide da sua vida, que Ele tem o melhor para você. Ele sempre tem o melhor, Ele tem esse convite para que nós possamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança nele. Ele é o nosso mestre ferido, Ele é o nosso bom pastor. Vamos deixar que Ele cuide de nós, em nome dEle, amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois Deus